Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, que é uma festa litúrgica extraordinária por vários motivos. A Santa Cruz foi redescoberta por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Ela, inspirada por Deus, foi até Jerusalém e no lugar que Deus tinha indicado foi feita escavação e ali foram encontradas 3 cruzes. E Santa Helena conseguiu identificar qual era a cruz de Cristo, porque foram apresentados alguns doentes e aqueles que tocaram a cruz de Cristo, uma delas, foram instantaneamente curados. E assim se descobriu que aquela era a cruz em que tinha morrido Nosso Senhor. Então, ela dividiu a cruz em 3 partes. Uma parte ficou em Jerusalém, outra parte foi para o Oriente e a outra para o Ocidente. Dessa parte fizeram-se relíquias da cruz, como existem muitas espalhadas pelo mundo. E a festa da chamada Invenção da Santa Cruz era antigamente celebrada no dia 3 de maio. Tem esse nome, invenção, porque em latim, inventio significa encontro, achado. Porque é a festa do encontro da Santa Cruz, em que ela foi achada. Contudo, quando a Santa Cruz voltou para Jerusalém, ela foi trazida de maneira gloriosa, num esplendor. E o patriarca carregava a cruz e quando o imperador, seguindo o cortejo, quis levar a cruz até o lugar do Gólgota, onde Nosso Senhor tinha morrido, a cruz se lhe tornou extremamente pesada. Então o patriarca lhe disse: o senhor, para carregar a cruz, tem que se despir de todas as insígnias imperiais, coroa, vestes. Então, Constantino fez exatamente isso, ficou com as vestes de um pobre mendigo, então ele pôde suportar o peso e levar a cruz até o seu lugar. Por isso, a festa de hoje tem esse nome de Exaltação da Santa Cruz, que nós celebramos o momento em que a cruz foi colocada lá em Jerusalém, de novo restituída e posta numa posição de honra, de glória, como lhe competia. E providencialmente essa festa é celebrada no dia 14 de setembro, porque há uma diferença no calendário de 40 dias entre a festa da Transfiguração e a festa da Exaltação da Santa Cruz. E essa diferença de 40 dias justamente marca como que uma nova quaresma, uma quaresma fora de época. E assim como no tempo da quaresma, no segundo domingo, nós lemos o Evangelho da Transfiguração e depois de 40 dias nós celebramos a Paixão do Senhor, também agora nós lemos na festa da Transfiguração o relato da Transfiguração relativo a este ano, no caso São Marcos, e hoje celebramos a festa da Exaltação da Santa Cruz, como que de uma maneira gloriosa, de uma maneira festiva, de uma maneira esplendorosa, celebrando o mesmo mistério da Sexta-feira Santa, só que de um modo triunfal. Por quê? Porque a cruz é o nosso triunfo.
A cruz é um sinal de nossa glória. Diz São Paulo: nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Parece uma coisa um pouco excêntrica essa, porque, vejam, no tempo de Cristo, a crucifixão era o tipo de morte mais cruel que existia. Porque ao mesmo tempo que era uma tortura insuportável, era uma morte dolorosíssima e muito vexaminosa, porque o condenado ficava exposto aos olhos de todos enquanto morria. Todos passavam por ele e o viam nu, sangrando e morrendo. Portanto, era o pior de todos os suplícios, o mais cruel, aquilo que se fazia realmente entre os piores pagãos. E os judeus consentiram que isso acontecesse com o Nosso Senhor, que também era judeu, justamente por ódio, porque eles queriam que Nosso Senhor fosse envergonhado, fosse trucidado, para que todos esquecessem a ideia de que ele era o Messias. Pois bem, se Nosso Senhor tivesse morrido numa guilhotina, por exemplo, guilhotina, aquela lâmina que corta a cabeça, é uma morte 1000 vezes mais humana que a cruz. Ou se Nosso Senhor tivesse morrido enforcado, será que nós levaríamos uma forca no pescoço? Será que nós levaríamos uma guilhotina no pescoço? Sim, nós levaríamos. Por quê? Porque não se trata apenas de um instrumento de tortura, de um instrumento de morte. Ao morrer na cruz, Cristo transformou a cruz de maldição em bênção. A primeira leitura fala disso. Os israelitas tinham pecado contra Deus, e então o Senhor enviou contra eles serpentes venenosas. Eles se arrependeram, então Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, para que todos aqueles que a vissem ficassem curados. Por quê? Assim como o veneno vem da serpente, o antídoto vem do veneno. Nosso Senhor diz isso no Evangelho. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Ou seja, pelo pecado, a serpente introduziu a morte no mundo. E é pela morte de Cristo que este veneno se torna para nós a causa da nossa salvação. Portanto, a cruz, para nós, é um sinal de vitória. Para o diabo, é um sinal de destruição. É um sinal terrível. Para aqueles que creem, é o sinal da vida eterna. Por isso o Catecismo Antigo perguntava: és cristão? Sim, sou cristão. E qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é a cruz de Cristo. Por quê? Embora a cruz tenha sido um sinal de vergonha, de sofrimento, de dor, para nós é um sinal de glória, porque o Verbo encarnado, Deus feito homem, morreu nela, derramou todo o seu sangue para nos salvar. Mas se nós olharmos bem para a cruz, nós entenderemos mais, nós perceberemos que ela carrega em si toda a nossa fé. E é exatamente por isso que nós nos benzemos fazendo sobre nós o sinal da cruz. E nós dizemos em nome do Pai, com a mão na cabeça. Por quê? Porque o nosso Pai está nos céus, está no alto. E é do alto
do Pai das luzes, que toda dádiva perfeita e que todo dom nos é outorgado. Depois nós dizemos, e do Filho. E colocamos a mão embaixo, por quê? Porque o Filho desceu do céu para a terra, ele se fez homem. Ele desceu do céu para a terra, e ele desceu abaixo da terra, ele desceu até a mansão dos mortos, para nos levar à salvação. Portanto, Deus Filho se encarnou. E depois nós dizemos, e do Espírito Santo. E traçamos um sinal horizontal. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a face da terra. E ele se comunica a nós, homens, através de Jesus Cristo, para que todos sejam salvos, se abrirem o seu coração para a fé. Aqui no Ocidente, nós traçamos o sinal da cruz do Ocidente para o Oriente, do ombro esquerdo para o ombro direito. Por quê? Porque nós somos ocidentais. No Oriente, ao contrário, eles traçam o sinal da cruz do ombro direito para o esquerdo, porque são orientais e a salvação veio do Oriente para o Ocidente. São todos sinais que mostram a nossa fé católica, a trindade de Deus, a encarnação do Verbo, a nossa restauração através da redenção em Jesus Cristo. Tudo isso é representado pela cruz e, por assim dizer, o próprio mistério de Deus. Por quê? Deus Pai é ingênito, dizemos, ou seja, ele não é gerado. Portanto, ele é a fonte e a origem de todas as coisas. Dele é gerado Deus Filho. Então, a haste vertical da cruz nos fala do Filho que é gerado do Pai. Mas nós traçamos sobre nós a haste horizontal, que nos fala do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por isso nós traçamos os nossos dois ombros, já que ele procede de ambos. Então, nós podemos dizer, de certo modo, que a Santa Cruz é forma Dei, é a forma de Deus, porque ela nos mostra o mistério do próprio Deus. Ora, quanto nós devemos honrar a cruz, venerar a cruz, amar a cruz, e entender que assim como toda a redenção de Jesus Cristo aconteceu pelo seu sacrifício na cruz, toda a eficácia espiritual da nossa vida nasce da cruz de Cristo e das nossas cruzes em Cristo. Ou seja, quando unidos a Jesus nós nos sacrificamos, nós oferecemos as nossas dores, os nossos incômodos, as nossas enfermidades. Tudo isso são tesouros que Deus coloca em nossa mão. O nosso trabalho, o cansaço do dia, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, as rejeições pelas quais nós passamos, as humilhações, tudo isso recapitulado na cruz de Cristo, unido ao sacrifício de Jesus, se torna um tesouro que nós podemos oferecer a Deus pela salvação da nossa alma e pela salvação de tantas almas. Uma vez me contaram a história de uma menina bem novinha, tinha algo como 5, 6 anos, e que estava internada no Hospital das Clínicas em São Paulo com um câncer muito agressivo.
pavimento estava um menino católico que se confessava com frequência, que comungava com frequência e que também estava com um câncer muito agressivo. O sacerdote ia atender esse menino, ia dar-lhe a confissão e a comunhão, e lhe falaram dessa menina. E ele se inteirou, viu que a menina não era batizada, ela iria morrer. E então, aquela menina recebeu um convite do sacerdote. Ele disse: você não quer ser batizada? Eu posso te batizar. Ela disse: não quero. De uma maneira muito seca: não quero. O padre explicou para ela o que era o sacramento do batismo. Mesmo assim ela não quis. Então ele foi ao quarto do menino. E aí ele falou para o menino sobre esta menina. E disse: olha, tem aqui uma menina que está aqui nesse mesmo andar. Eu fui lá ao quarto dela, ela não é batizada. E eu queria que ela fosse batizada. Você reza por ela, por favor? Eu vou escrever o nome dela no papel. Escreveu o nome dela: Olívia. Aí o menino se comprometeu a rezar pela Olívia e oferecer as dores de todo o tratamento terrível que ele estava passando por aquela alma. Bom, passados alguns dias, mais ou menos uma semana, o sacerdote voltou, e quando ele passou, resolveu cumprimentar a Olívia disse: padre, eu quero ser batizada. Ele batizou a menina e foi para o quarto do menino. E chegando lá, o quarto estava vazio. Ele perguntou para o enfermeiro: o que aconteceu? Ele falou: não, padre, o senhor não soube, ele morreu. Ele falou: nossa, eu não acredito. Morreu? Sério, morreu. Só aconteceu uma coisa interessante: ele morreu apertando um papel. Está aqui, Olívia. Ou seja, a salvação daquela menina dependeu da expiação, da imolação intercessória daquele menino. Muitas coisas nós só vamos conseguir empurrar através da expiação. Não adianta nós pensarmos que elas vão para frente pela força apenas da nossa oração. É preciso haver um apostolado da expiação. Pelas almas mais endurecidas, por aqueles que estão obcecados pelo pecado, por tantos que estão perdidos na dificuldade, nas dores. Nós não entendemos muitas coisas, nós não conseguimos perceber, mas elas dependem da expiação. É por isso que você é cristão e tantas vezes Deus te dá uma cruz. Ele coloca nos seus ombros um peso. Você reclama porque não tem fé. E também porque não tem conhecimento. Você se lamenta, sem entender que isso é uma glória. Tudo isso Deus está permitindo para quê? Para que coisas grandiosas sejam geradas através do seu sacrifício oferecido, das suas dores unidas às de Cristo, da sua oblação, do seu holocausto, da sua entrega. Queridos irmãos, se a cruz é a nossa glória, nós precisamos mais do que nunca abrir os nossos olhos para essa realidade e começarmos a amar os doentes, ensinar cada um deles a rezar, a oferecer o seu sofrimento, amar aqueles que estão passando por dificuldades e pedir a sua oração, nós mesmos amarmos e beijarmos, assim como a gente pega a cruz e beija, que a gente beije cada desgosto da vida e diga: Senhor, eu te dou todo esse desgosto que eu estou passando, toma, eu faço um investimento.
Eu pego esse meu desgosto e eu deposito na poupança eterna do seu sacratíssimo coração. Une a tua cruz por essa intenção, por aquela intenção, pela salvação dessa pessoa, por aquela outra. E aí nós vamos fazendo jejum, e vamos fazendo mortificação, e vamos fazendo aquele sacrifício, e vamos apresentando aquilo, talvez coisas tão pequenas, mas que unidas formam um grande peso diante de Deus. Peçamos ao nosso Senhor a graça de amarmos este glorioso apostolado da expiação e assim atirarmos para diante, empurrarmos para frente, puxarmos mais e mais almas para o caminho da salvação.